Irmãos, abra a palavra de Deus em Romanos 9 e permaneça com ela aberta. Nós vamos lendo a partir do momento que nós vamos caminhando no texto, tá bom? Deus abençoe o Marcelo, o Janeilson, a Sinara, a Sara, todos nos visitando, não é? O Carlos e a outra Sara. Vocês são todos aqui de umas mesmo? Que bênção, sejam muito bem-vindos. Essa igreja tem o intuito de anunciar o nome de Jesus. Então vocês estão entre irmãos. Que Deus abençoe. Romanos capítulo 9. Para você que talvez seja a primeira vez, nós estamos expondo Romanos. Tem um ano. Nós começamos dia 2 de fevereiro de 2024. E chegamos no capítulo 9, que é a quarta maior seção do livro. Onde Paulo ele vai responder aos irmãos judeus lá de Israel, que frequentavam e eram membros da igreja de Roma, com relação à salvação daquele povo como nação. Por que ele faz isso? Porque, como vocês lembram, Paulo escreve a carta aos Romanos com o intuito de conseguir, com a igreja em Roma, uma parceria para ir plantar ou anunciar o evangelho na Espanha. Ele já havia feito isso em toda a margem ali do Mediterrâneo, não havia lugar nas principais regiões ali que Paulo não havia fundado a igreja. Então ele olha para a Espanha. E entre a região que ele estava, ele passaria por Jerusalém, recolheria algumas ofertas ali e o plano era ir para a Espanha. Estava a igreja romana, ou a igreja de Roma. Igreja essa que ele não fundou. Não sabemos quem a fundou, mas era uma igreja grande, uma igreja de capital, a capital do império, e que na sua maioria era formada por judeus convertidos. Então, ele aqui se sente dirigido pelo Espírito Santo a explicar que a salvação do judeu acontece exatamente como a salvação do gentil. Então eu queria só mostrar isso para vocês aqui. Ô Zé, fica no slide, hoje eles vão ter que mexer na Bíblia aí. Ele faz isso dessa forma. Romanos 9, existe um Israel dentro do Israel. Esse segundo Israel do meu tema é o Israel étnico. Olha aqui para mim. É a nação de Israel. É esse Israel aqui, ó. Vai, Zé. Esse aí. É uma nação. Como existem outras nações. Aqui nós temos o Egito. Nós temos a Cisjordânia. Aí nós temos Israel. Não é? E o que Paulo vai fazer nos capítulos 9, 10 e 11 é responder àqueles judeus lá de Roma como que Deus salva Israel. Será que eles têm alguma primazia diferente dos gentios? Quem são os gentios? Todo ser humano que não é de Israel. É gentílico. Eu e você somos gentios. Então, Paulo vai tentar explicar para eles que eles também só podem ser salvos pela fé em Jesus Cristo. Não é possível ser salvo pela lei, nem Israel. Eles precisam crer em Cristo Jesus como seu Senhor. Não há o privilégio de nação como Israel para ser salvo senão por Jesus. Agora, como que ele faz isso no capítulo 9? Vamos lá, Zé? Ele faz isso respondendo 4 perguntas. A primeira delas, a palavra de Deus falhou, porque Israel, na sua maioria, não creu em Cristo. E aí, Paulo imagina que os judeus lá de Roma, lendo isso, podem imaginar, então a palavra de Deus falhou? Ele vai responder. A segunda, a injustiça da parte de Deus em não eleger ou escolher todo Israel, mas somente aqueles, não é, que são escolhidos por Deus dentro de Israel, os verdadeiros filhos de Abraão.
A terceira, então de que se queixa Deus ainda? Paulo pensa que eles poderiam perguntá-lo. Pois quem jamais pode resistir à sua vontade? Por que Deus está dizendo, vocês não creram em mim, se ele foi justamente aquele para qual elegeu aqueles que creriam? E Paulo vai responder, e por último, ele responde o seguinte: se os gentios que não buscavam a justificação, como nós, vieram a alcançá-la por meio de Cristo, todavia, a que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei da justiça, que não decorre da fé, não chegou a atingir essa lei, por que isso aconteceu? Então, através dessas 4 perguntas, ele vai mostrar para aquele povo de Israel, membro da igreja de Roma, e para nós hoje, que não é possível ser salvo senão pela fé em Cristo Jesus. Isso vale para o povo de Israel, isso vale para a Cisjordânia, para o Egito, isso vale para o Brasil, para o continente americano inteiro, para a Europa inteira, para a Ásia, para o Oriente Médio, para todas as nações. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens que não seja Jesus Cristo. Paulo então introduz esse assunto nos 5 primeiros versos. Aí o pastor quer que você ouça a leitura. Ele vai dizer: digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, que eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Eles são israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Então Paulo passa da exultação do capítulo 8 para uma profunda tristeza. Quando ele diz que ele diria verdade a eles e não mentiria, tendo como o Espírito Santo testemunhando em sua mente, é porque ele iria falar algo realmente muito importante. Então, ele está dizendo, olha, eu não minto, o que eu vou falar para vocês é uma verdade da minha consciência testificada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque lá na igreja de Roma, no meio dos judeus, a fama de Paulo havia chegado primeiro que ele. Não obstante não o conhecerem pessoalmente, a fama de Paulo chegou lá. Eles acusavam Paulo, primeiro, de ser antissemita, ser contra-judeu. Depois acusava Paulo de ter destruído a teologia do templo, desprezado a lei. Acusavam Paulo, inclusive, de proibir a circuncisão. Então Paulo, nesse prefácio, diz, olha, o que eu vou explicar para vocês, eu faço pelo poder do Espírito Santo. Não é algo simplesmente da minha mente. Então, ele diz isso, e eu sinto uma tristeza perene. Essa ideia de uma incessante tristeza no coração, porque Paulo está mostrando o quanto ele sofria por ver gentios se entregando a Cristo e os judeus o rejeitando. Isso entristeceu o coração de Paulo. Inclusive, ao pesquisar, alguns comentaristas realmente acreditam que esse era o espinho de Paulo relatado a sua carta aos Coríntios. Que essa dor de ver os seus irmãos compatriotas, lembre-se que Paulo era benjamita, não é? E não só não crendo que Jesus de Nazaré era o Messias, mas por terem se levantado contra ele e o pregado em uma cruz injustamente. Isso acompanhava o ministério de Paulo, dado que em todas as cidades que Paulo fundou a igreja e pregou Jesus, ele começava pelas sinagogas, e os judeus, a maioria, o rejeitava e, como se não bastasse, o perseguia. Então, alguns entendem que essa tristeza alongada era uma tristeza que acompanhou Paulo o ministério inteiro. E esse texto que vai mostrar que aqueles que serão
salvos e reconhecerão Jesus como Messias, são o Israel verdadeiro, não só traria consolo para os seus compatriotas, mas também pelo seu próprio coração. Essa doutrina acalmava o coração de Paulo. E quando ele diz que ele preferia ser anátema, ele reverbera Moisés. Lembra que ele está escrevendo para os judeus o que Moisés disse quando ele desce do monte com as tábuas da lei, e o povo adorava um bezerro ali no pé daquele monte, e Deus fala: olha, Moisés, eu estou descendo e eu vou destruir todo mundo. E Moisés diz: então risque meu nome do livro da vida, mas não destrua meu povo. Paulo fala: eu preferia, se possível, eu fosse, o que não é, que eu fosse maldito, que eu fosse lançado ao inferno, do que ver meus irmãos compatriotas, irmãos de raça, de etnia, negando Cristo, do qual eles ouvem, e do qual eles têm o privilégio que os gentios não tiveram. E ele fala de alguns deles. O primeiro privilégio desse povo, e que gerava tristeza de Paulo, era que eles receberam do Senhor a descendência. Jesus descende de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que chegou a José, que chegou a Judá, que depois passou pelos reis e veio andando até chegar, dos dois lados, uma vez que José e Maria são primos, um descende de um lado, o outro do outro. Então todos descendem de um só povo. Se você volta, isso chega a Adão. Então ele diz: tiveram esse privilégio e a si mesmo permaneceram incrédulos. Depois ele diz que não só a descendência, mas a adoção dentre todas as nações, ele não adota nenhuma outra senão o povo de Israel. Era outro privilégio. E mesmo assim permanecem incrédulos. Depois a glória, o sinal visível da presença desse Deus. O Dr. Hendricks diz que essa glória manifestada no Monte Sinai, no momento da entrega da lei, aquele povo viu isso face a face. A voz do Senhor, o monte que fumegava, os animais morrendo, e não obstante, enquanto Moisés estava lá, eles construíram um ídolo e escreveram naquele bezerro Javé. Tiveram também o privilégio de todas as alianças, a aliança de Adão, renovada em todas as suas eras, era uma aliança só. Por isso que fala alianças, porque eram mais que uma, era uma só que foi sendo renovada progressivamente, até que se chega à última renovação, que é a nova e eterna aliança. Eles eram detentores desse conhecimento. John Murray diz que a conotação das alianças que vai de Abraão, passa por Moisés, chega em Davi. Então eles sabiam muito bem que a última delas seria feita e cumprida cabalmente no Mexiá. E esse mesmo rejeitam. Depois ele fala que esse povo também teve, de modo a seu favor e especial, a dádiva da lei. A lei que os gentios foram conhecer muito tempo depois, principalmente pelo ministério de Paulo. Eles então conheceram porque receberam das próprias mãos do Senhor. Deus deu a eles os preceitos e instruções para dirigi-los no caminho da santidade. Mesmo assim, eles rejeitaram o Senhor. E, além disso, o culto e as promessas. Muito mais do que o culto no templo, mas era o culto público em geral. Eles adoravam a Deus. Paulo aqui pensa no culto, no serviço, no verdadeiro diaconato ali, na relação sacerdotal, dos sacrifícios, de tudo isso, apontando para Cristo e para o Messias. Eles sabiam, porque junto do culto estavam as promessas relacionadas a vindas de Cristo. Foi pela fé nessas promessas que os escolhidos dessa nação, chamados de santos da antiga dispensação, obtiveram vida eterna. Vá ler Hebreus capítulo 12 e vocês verão. Todos obtiveram juntamente pela fé em Cristo. Hebreus 11, 12. E eles ainda tiveram os patriarcas, que se refere a Abraão, Isaque e Jacó, os pais da fé
dos judeus, e que deles descendia então o Cristo. E por último, o maior de todos os privilégios, o fato de Cristo, que é Deus sobre todos e é bendito eternamente, ter concedido em ser compatriota segundo a carne desse povo. Essa expressão é uma das que defende claramente a deidade de Cristo. E deles vieram Cristo, Deus sobre todos, se referindo à encarnação. E mesmo assim, ao invés de reconhecerem Cristo, Deus bendito eternamente, amém, eles permanecem duros como pedras. E aí, vem a primeira pergunta. Em face dessa incredulidade, será que a palavra de Deus falhou? Pode colocar o segundo slide. Será que em face dessa incredulidade, judeu nenhum será salvo? Não seria, se não fosse a eleição. Quem já leu o Antigo Testamento aqui? Ótimo. Como é possível ver salvação no meio de Israel no Antigo Testamento? A gente quase desacursou. É por isso que a pergunta suscitou. Então a palavra de Deus falhou, salvou um monte de gentil, mas parece que Israel, ano após ano, eu posso fazer uma síntese para você aqui. Deus então chama Abraão, que gera Isaac, que gera Jacó. De Jacó tem a história de José, chegam ao Egito. Lá no Egito permanecem 400 anos. E nessa descendência se tornam milhões de pessoas. Deus então levanta um homem, um guia, um mediador, Moshe, ou Moisés, que é levado ali com mão forte para retirar aquele povo do Egito, para que eles adorem o seu Deus no deserto. Esse era o projeto. Faraó, deixe meu povo ir, porque Deus manda o único Senhor para que esse povo o adore. E aí, o faraó endurece seu coração, Deus envia as pragas, destronando deuses do Egito, e esse povo então sai, com Moisés guiando aquele povo. O que eles fazem em resposta disso? Murmuram, constroem deuses, negam, chegam ao ponto de dizer a Moisés, por que o Senhor nos tirou do Egito? Era lá que era bom. Diante da fome, Deus dá o maná. A sede, Deus retira a água da pedra. Proteína, Deus dá carne e de codorna, que é uma carne excelente. E eles chegam ao ponto de todos dizerem a uma só voz, nós não aguentamos mais esse maná maldito. E aí, aquela geração morre. Vem a geração de Josué e Calebe. No barranco do Rio Jordão, Jericó está aqui, entra novamente na terra prometida. Deus fala para eles, lembra que a geração do deserto me negou e todos morreram. Mas ficou o remanê. Fala comigo, remanê. Esse é o escolhido de Deus. Se Deus não tivesse escolhido o remanescente, quem daquela geração do deserto havia sido salvo? Mas ele escolheu ali, um aqui e outro ali, que permaneceram firmes, que foi a geração de Josué e Calebe. De milhões ele escolheu 2. Pois bem, ele lembra o povo, quem já leu Deuteronômio? Deuteronômio é um livro de revisão. Eles estão aqui, o rio está aqui, eles falam, para aí. Ao entrarem aqui, não repitam aquilo que os seus pais fizeram no deserto. Não tenha outros deuses. Esse povo aqui tem deuses que não acabam mais. Não adore o Deus deles. Adore o Deus de Israel. Não há outro Deus. Pronto, e eles com a lei na mão, o culto, pronto. Entram lá. E já vê milagre na entrada. Marcham em Jericó, os muros caem, Deus destrói todo mundo e a bênção acontecendo. De repente, começam a ver as grandes construções, as grandes produções agrícolas. E eles então começam a perguntar, mas por que o carro de uva aqui é desse tamanho? Porque o nosso Deus é poderoso. Qual é o nome dele? Baal. Baal Zebub. E eles fazem o quê? Ao invés de dizer, não. É porque essa terra mana leite e mel, porque Deus é o Deus criador. Ele que abençoa.
a terra, eles começam a adorar Baal. Começam a casar com mulheres daqueles povos e se tornam um povo mesclado, idólatra, a ponto de adorar Astarote, a ponto de pegar os filhos de Abraão e os colocar em um Deus que ficava assim, chamava Moloque, e as crianças de Israel eram colocadas aqui para serem queimadas vivas em sacrifício a Moloque. E aí Deus faz o quê? Levanta duas nações. A Síria estava logo ali acima, ao sul, e a Babilônia. Pega 10 tribos, leva embora, pega 2, leva embora, e começa a monarquia podre de Israel. A começar com Saulo, que é Saul. Depois vem Davi, e a partir de Salomão, guerra civil, divisão do reino, idolatria. Aí vem os profetas. Vai um lá e fala, vai o outro lá e fala, vai Isaías, Jeremias, Malaquias e fala, volta, 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 não adianta. Então esses povos levam, 10 tribos desaparecem, mas sobra 2, essas são os reis. Está vendo? O profeta Isaías disse: se Deus não tivesse suscitado o remanescente, Israel não teria ninguém salvo. Porque o privilégio virou maldição. O privilégio entrou no coração deles. E ao invés de gerar humildade, quebrantamento, dependência de Cristo, gerou orgulho. Orgulho da lei, orgulho do templo, orgulho da descendência, orgulho do culto. E perderam o verdadeiro Deus e único, que era o Senhor. Então, se Deus não os escolhesse, não haveria salvação. Agora eu vou ler o texto. E não pensemos, verso 6, que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Esse verbo chamar não é um chamar de convidar. O verbo chamar é o chamado eficaz da tulipe. É aqueles que ele chama, eles ouvem a sua voz e o seguem. Entre os filhos, geneticamente falando, de Abraão, existiam os verdadeiros filhos de Deus em Abraão, o verdadeiro Israel. Israel é Jacó, o verdadeiro separado. Esses são aqueles que Deus chamou. E a prova disso é a partir de Isaque. Teve um outro irmão e Deus escolheu Isaque em detrimento do irmão dele. Porque se ele não tivesse escolhido e separado, não haveria nenhum ser humano salvo. Nem você, nem eu. Você é crente um dia, no outro você não é, no outro você é crente mais, no outro você é mequetrefe, você quebra a lei ali, quebra aqui, quebra acolá. Como que você quer ir para o céu? 10 mandamentos, você não cumpre um? Pois bem, ele nos separou, como ele separou aquele povo. E ele nos deu um mediador, como ele deu aquele povo. Ele nos deu um salvador, como ele deu aquele povo. No meio de Israel, Deus escolheu o seu Israel. Se não, veja, isto é, Abraão são todos seus filhos? Não. Verso 8, não. É estes os filhos de Deus, não são propriamente os da carne, mas que vêm ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Verso 9, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e ela terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca repete a mesma coisa ao conceber um só, Isaque, o nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para o propósito de Deus, quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. O chama não é convidar, é o chamado eficaz, aquele que nos chama até ele. E já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Alguns podem dizer que aqui se referia a 2 nações, mas nações são feitas de indivíduos, né? Dr. Augusto, quando expôs esse texto na Fiel, ele deixa isso claro, é um argumento fraco. Ele estava escolhendo mesmo uma descendência espiritual que viria de Abraão, aqueles que creriam nele. E
a escolha dele recaiu sobre Jacó e não Esaú. Os edomitas e os israelitas, dois povos que se enfrentaram a vida inteira. Dentre eles, Deus escolheu a descendência de Jacó. Dois irmãos que já brigavam no útero. A mãe, quem é mãe aqui sabe que de vez em quando eles dão um chute. Mas ali não foi chute. Ali foi UFC. Estava metendo o pau e ela viu que estava tendo uma briga ali. E aí ela foi consultar o Senhor. Falou, ó, tá um brigando com o outro. Ele disse, pois bem, dentro do seu útero tem duas nações. Uma que eu escolhi, a outra eu vou deixá-la caminhar como ela quer. Se Deus não tivesse escolhido dentre Israel os verdadeiros filhos de Abraão, não haveria nenhum deles salvos, nem nós. A segunda relação que ele vai explicar a partir do verso 14 é uma outra pergunta. Que diremos, pois, então? A injustiça da parte de Deus? Provavelmente você pode estar pensando isso aí. Pois bem, se ele escolhe para andar com ele, Deus é injusto? Aí Paulo vai responder. Olha a Bíblia. Pois ele diz, a Moisés, terei misericórdia de quem aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprouver ter compaixão. Ele está citando aquele texto onde Moisés, pode mudar, Zé, onde Moisés pede para vir a Deus. Eu quero ver o Senhor, se revele a mim. Então, ele vai para de trás de uma rocha, e aí Deus, quando passa diante de Moisés, ele passa e diz, Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprouver, e eu endureço a quem eu quiser. Assim, verso 16, a salvação dos judeus não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus sua misericórdia, porque as Escrituras diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para o meu nome ser anunciado por toda a terra. Ele cita aqui a história de Faraó no Egito, em Êxodo 33, 19. Logo Deus tem misericórdia de quem quer, e Deus endurece a quem lhe apraz. Por isso eu pus o título, Soberania. Você pode estar pensando, Deus é injusto? Injusto? Deixa eu te ensinar uma coisa. Presta atenção. Isso aqui é injustiça? Ele veio para cá. Isso aqui é injustiça? Para me salvar. Isso é injustiça? O problema todo acontece porque nós achamos que Deus escolhe alguém do céu e manda para o inferno. Ele não fez isso. Toda a raça humana em Adão está onde? No inferno. É por isso que se você não entendeu Romanos 1, 2 e 3, você está perdido. Todos morreram em Adão. A única forma dele suscitar descendência era vir a nós os mortos. Leia Efésios, que é a síntese de Romanos. Ele veio a nós os mortos e nos deu vida. Isso é injustiça. Isso é injustiça. O problema é que a gente acha que estava todo mundo vivo e ele veio salvar alguns. Como? Isso aqui? Você acha isso aqui injustiça? O que ele fez com o filho dele? Esse Deus é terrível, e Ele é mesmo. É um Deus que tem que ser temido. Não é o Deus do coach que você assiste aí, de segunda a sexta. Ou talvez o Deus da sua igreja, que é um Deus quase humano, só imanente. Um Deus que é só amor. Deus é ira, ira justa. Ele é fogo consumidor. A mensagem de João Batista é: a foice já está no pé da árvore. O juízo virá. E você tem que ser grato, porque um dia Ele abriu seus olhos. Foi Ele que abriu seus olhos para vê-lo. Senão você não veria.
você estaria exatamente no mesmo caminho. Esse texto tem que gerar em nós, ao invés de ir questioná-lo, tem que gerar em nós gratidão, irmãos. E Ele não só te chama, Ele te segura. Porque se Ele soltar, você vai embora. E não olha para trás. Ele teve misericórdia de quem Ele quis, e eu e você somos alvos dessa misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não para aqui, pode continuar. A partir do verso 18, ele vai tratar agora do Deus é Deus. Ele vai explicar isso. Porque talvez você esteja justamente com essa mesma pergunta do verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ele é enfático em dizer de modo nenhum, verso 14. Pois ele tem misericórdia de quem quer, mas ele endurece quem quer. E talvez você vai dizer a partir do verso 19. Ou então, por que ele reclama de nós não crermos nele? Verso 20, a resposta de Paulo é: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, a dar, conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a eles a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a sua glória que ele os preparou, os quais somos nós, olha isso, a quem também chamou, não só dentre judeus, mas dentre gentios, homens, mulheres, crianças e velhos e jovens. Ele chamou gente de todas as tribos, raças e nações, como disse o profeta Oséias, quando repete: chamarei meu povo que não é meu povo, e amado aos que não eram amados. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados agora, João 1, filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente em breve. E aí ele fecha com chave de ouro, dizendo, como Manão Isaías disse: se o Senhor dos exércitos não tivesse escolhido gente dentre nós, nós não existiríamos mais e seríamos como Sodoma e Gomorra. Se ele não tivesse preservado o remanescente, seríamos como Sodoma e Gomorra. Todos morreríamos no pecado. Mas por que ele cita o exemplo do barro? A injustiça, ele não vai discorrer o assunto da injustiça. Ele vai dizer injustiça. Aí ele vai atrás dessa pergunta, que é o orgulho. Ele vai lá no orgulho e fala: por que você está fazendo essa pergunta? Pode o barro perguntava ao oleiro, aí eu quero que você lembre de como que funcionava o oleiro. Ele punha aqui um monte de barro, ia pegando aquele barro, colocava aqui e ele ia moldando. O mesmo barro, terminava um vaso. E aqui ele quer colocar flores e colocá-lo na sala de estar. Depois ele pega mais um pedaço de barro, daquele mesmo barro, faz outro vaso. E esse aqui, ele coloca num lugar escondido para colocar lixo. A pergunta é: por que ele não pode fazer isso? Alguém aqui teria coragem de perguntá-lo por que ele te fez assim? Aqui na igreja, crendo nele, não obstante ainda alcançou seu esposo, seus filhos. Ele diz que ele fez isso porque ele faz tudo para a sua glória. Ele faz o vaso de desonra para mostrar para eles a riqueza da sua graça, a igreja, o qual é o corpo
do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 é claro em dizer isso, que ele anuncia por meio da igreja a sua bondade a potestades e principados e ao mundo inteiro. Isso tem que gerar em nós revolta ou quebrantamento. Muito obrigado porque o Senhor um dia me viu morto e por meio de Cristo me deu vida e me transportou das trevas para o reino da luz e me segura ali. Me selou com o Espírito Santo. Vimos isso aqui, ó. Romanos 5, 6, 7, 8. Tudo ele fez. E isso vale para os judeus. Ou ele faz, ou judeu nenhum crerá no Messias. Afinal de contas, eles não são melhores que os gentios, apesar de acharem que são. Não são. Jesus falou que, certa feita, ele numa pregação, tanto poder de Deus, as mulheres gritavam e batiam no peito. Bem-aventurada aquela que te amamentou. Ele olhou para aquele monte de gente, judeus e gentios, gregos, romanos, gente de todas as linhas, e disse, mais bem-aventurado do que minha mãe é aquele que crê em mim. Seja ele judeu ou não. Aí, por último, em quarto lugar e último, pode colocar, versos 30 a 33, ele vai reforçar que ambos são salvos pela graça. O texto diz, que diremos, pois, então? Os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, no entanto, a justificação que decorre da fé, sim, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Aí ele vai dizer, porque não decorreu da fé, e sim, como das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Está explicado aí. Primeira coisa importante aí, é que Paulo ensina que os judeus buscaram a justificação pelas obras, mediante a observância da lei, e não alcançar essa justiça. Ao passo que os gentios, que não buscavam, encontraram essa justificação, ou essa justiça, pela fé. Segundo, verso 32 e 33, que depois que ele ensina que os gentios encontram a justificação pela fé, e os judeus não alcançam a justificação pelas obras, ele oferece uma explicação importantíssima. A justiça que os judeus buscavam não decorria da fé, mas de suas próprias obras. Assim eles tropeçaram em Cristo e desprezaram o seu sacrifício. Cristo tornou-se para eles pedra de tropeço e rocha de escândalo. Charles Rhodes diz o seguinte, que nenhum homem pense que o erro doutrinário é apenas um pequeno mal. Nenhum caminho que conduz para a perdição já se encontrou mais cheio de gente do que a falsa doutrina da justificação pelas obras. O erro é um escudo para a consciência e uma venda para os olhos. Isso é um perigo para nós também. Não só para os judeus. Eles transformaram o privilégio do culto, do templo, da lei, da descendência, fizeram disso um ídolo e perderam-se ali, buscando a Deus, buscando justificação por coisas que não tinham poder. Daí Jesus dizer no Sermão do Monte inteiro, ao orardes, não oram como os fariseus. Ao jejuardes, não o faça como os fariseus. Oram para serem vistos, jejuam para serem vistos, e ao dar a sua esmola, não a deem como os fariseus, porque eles fazem isso para serem vistos. Todo o privilégio do culto e das partes desse culto, que era jejum, oração e esmola, passou a ser um fim em si mesmo, perdeu o significado. Quando uma ação cultica, religiosa, passa a ter um fim em si mesmo, ela perde o significado de apontar para aquele que é Cristo, o único que pode nos justificar. É igual a ceia.
Se a ceia deixa de apontar para Ele, ela perde o significado. É igual o nosso culto. Se esse ajuntamento deixa de ser um ajuntamento de homens e mulheres, crianças e idosos que se ajuntam para adorar o Cordeiro, ele perde o significado. Se ele se torna um dia de você vestir sua roupa nova e vir aqui se divertir, aí virou coach. Aí virou festa. Eu sempre ensinei isso às minhas ovelhas, inclusive os jovens. Tem o lugar da gente se divertir. O shopping, o cinema, o teatro, a festa, a dança, não é? Que não é para ser feito aqui. Aqui é lugar de culto. Você quer se divertir? Ótimo. Temos agora um musical maravilhoso em Goiânia. Agora em março, fiquei sabendo ontem. Como que chama? Cadê o Danilo? Ele não está aqui, né? Mas a Cris. Você sabe? É, isso mesmo. Nossa, para quem gosta de orquestra, é lá, lugar de se divertir. Vai ao shopping, gosta de dançar, procura um lugar de dança de salão, vai com seu esposo, vai dançar. Agora aqui não. Outra coisa que eles transformaram um fim em si mesmo, o próprio efeito do levita. O serviço levítico passou a ser um ato de justificação para entrar no céu. Se não, olha o diálogo de Jesus com eles. Quem pensa que você é? Olha o diálogo deles com aquele cego no templo. Quem é você para falar com o sumo sacerdote assim? Quantas vezes vocês que tiveram o privilégio, nós que temos o privilégio de estar aqui, talvez você que nasceu nessa religião, é um privilégio. Toma cuidado, porque esse privilégio pode se tornar pedra de tropeço. Ao invés de você viver para Cristo, você pode tropeçar justamente nele. Aí o seu cargo se torna um fim em si mesmo. Ah, mas você espera ser o quê? Você nasceu aqui, seu pai era daqui, Abraão, Isaac e Jacó era daqui. Provavelmente você vai ser um descendente deles. Então você vai ser um professor de escola dominical, você vai ser um presbítero, um diácono, um bispo, um ancião, afinal de contas é a tradição. Pois bem, se isso for a serviço, bênção. Mas se isso se tornar um fim em si mesmo, é pedra de tropeço. Muitos naquele dia me dirão, em teu nome eu preguei, em teu nome eu ensinei, em teu nome eu fiz muitos milagres e prodígios, eu profetizei, porém eu vos direi, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Aí, algumas aplicações. Primeiro, eu vou usar algumas que eu aprendi na escola dominical hoje. A quem é a sua gratidão quando você olha para a sua salvação? É você mesmo que escolheu você mesmo? Você que escolheu Jesus? Parabéns! Uau! Eu tiro o chapéu para você, você é demais. Você aceitou Jesus. Coitado de Jesus, ali pedindo, me aceita. Você aceitou. Uau! Que cara fantástico! Agora, se você é como eu, uma miséria humana, um homem que deveria estar no inferno e permanecer lá, porque afronta a santidade de Deus dia após dia. Mas eu fui escolhido. E por ser escolhido, a ira que estava sobre mim, Ele pôs sobre Ele. E Ele pegou a justiça dEle e pôs sobre mim. Não há mais condenação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Tira a glória da sua salvação do templo, do seu sacerdócio, da sua descendência. Isso é bobagem. Cuidado para você não tropeçar na pedra de tropeço. Os senhores do templo tropeçaram numa pedra. Segundo, a responsabilidade de um encontro com Cristo, o grande divisor da humanidade,
é um chamado hoje para todos nós. Duas possibilidades. Uma é colocar a sua fé e a sua confiança fora dele. E o outro é colocar a sua confiança nele, fazer dele a pedra angular, o alicerce da sua vida e construir sobre esse fundamento. Outros escolhem se esfolar as canelas nas pedras e tropeçar e cair. Pois o encontro de Jesus é um grande divisor daquilo que éramos e daquilo que não somos mais. E aqueles que não encontrarem, abre aspas, John Stott, em Cristo a sua rocha de refúgio, se arruinarão ao tropeçar na pedra de tropeço. E eu queria deixar um texto para terminar, João 16:9. Eu queria que você ficasse de pé e lesse comigo esse texto. João 16:9. A uma só voz. O Consolador virá para vós e ele vos convencerá. Leia aí. Do pecado, porque não crê em mim. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Você crê nele? Sim ou não? Você é um eleito. Às vezes você está pensando, será que eu sou? Claro! Você crê nele. Está aqui, ó. Só não faça dessa bênção uma maldição. Continue andando atrás dele. Não tente chegar a Deus, como diz Calbart, contornando a cruz. Fica aqui. Aqui é o nosso lugar. Você é o escolhido dele. Agradeça a ele. Muitos aqui foram escolhidos desde a infância. Né, Gabi? A Gabi é uma delas, o Walter é outro. Fausto, quem mais? Nayara. Nós somos gentios, Hélio. Nós viemos da... Eles não. Olha que privilégio, a Nina. Que privilégio. Você também, né, Bruninha? Olha isso. Pois bem, não transforme esse privilégio em pedra de tropeço. E nós, gentios, que viemos de outros arraiais, é a mesma graça para um e para outro. Não há distinção disso. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não creram em mim. Glória a Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus. Porque não só Israel, mas qualquer país do mundo só poderia ser salvo se o Senhor descesse até nós e nos pegasse em suas mãos bondosas e nos guardasse ali. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o fim da lei é Cristo. Muito obrigado, Senhor. Agora nos faça dignos de andar na sua presença, em quebrantamento, graça, humildade, porque não há lugar para a glória. Que glória, a glória é sua. Até os vasos de ira existem para mostrar a grandeza da sua glória. Nos dê uma semana cheia de gratidão. Aos que sofrem, mostre a eles o consolo que os aguarda, porque não há sofrimento, por maior que seja, que possa ser comparado com a glória que nos foi preparado pelo Senhor. Guarde a mim e meus irmãos até ao fim, porque assim será em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, o Pai e a consolação do Santo Espírito que Ele deu aos seus, seja sobre nós, irmãos, hoje e sempre.